Sabe aquele sentimento que você tem que parece que ninguém te dá valor, que você é descartável? Eu quero hoje aprofundar esse tema com você, mostrando uma coisa que eu acho que você nunca parou para pensar nesse texto da forma como eu vou te colocar hoje. Eu sou Adriana Pacheco, sou pastora, sou psicóloga e nesse canal aqui eu trato do desenvolvimento pessoal da mulher. E eu quero que você fique comigo até o final para você entender que existe uma chave aqui hoje, três coisas, na verdade, que eu vou te falar sobre você realmente se apropriar de uma forma de vida aonde aquelas mosquinhas que ficam aí rodeando os seus pensamentos para te colocar algo negativo, você espante para bem longe. É isso mesmo. Eu vou falar de uma promessa, de uma palavra, de um entendimento do que Paulo estava dizendo a respeito do que Deus fez por sua vida. E eu quero aqui já te chamar a atenção, porque saber quem você é o que faz com que realmente você se sinta segura para caminhar nessa vida. E essa é uma das teclas que eu mais vou bater aqui, porque eu vejo que tudo está na sua dificuldade de saber quem você é, de você estar definida quanto à sua singularidade. Toda mulher tem um quê no seu coração, na sua alma, de achar que não tem valor, que não é para ela algumas coisas, e talvez você esteja nessa cláusula. Eu já falei de outros assuntos aqui que também tocam nesse aspecto importante, mas hoje eu acho que você precisa entender isso. Inclusive, o que eu vou colocar aqui abre a possibilidade de entendimento para um outro assunto que eu não vou explorar aqui, mas que eu acho que já vai fazer sentido para você. Principalmente se você é uma mulher que é uma filha adotiva ou que você está pensando em adotar filhos. Você vai ver o valor da adoção. Hoje eu quero falar sobre isso, sobre sermos filhas adotivas por Deus. A Bíblia fala da nossa adoção feita por Deus, porque desde que nós pecamos, entramos na cláusula da desobediência que Adão e Eva teve lá no início, todas nós entramos no mesmo sistema de sermos gerados dentro dessa semente de desobediência que Adão e Eva teve. E nós precisamos, para retomar a nossa comunhão plena com Deus, de Ele ser nosso Pai, Ele precisou criar um plano de nos gerar essa possibilidade de sermos adotadas por Ele. E enviou seu Filho Jesus para morrer em meu lugar, no seu lugar, para ser o nosso Salvador, aquele que vai nos tirar do reino das trevas e nos transportar para o reino da luz. Só que não é só isso, a salvação da sua alma. É também você entender a sua posição aqui na terra quanto ao que Deus quer que você tenha e usufrua na sua vida. E sair desse sentimento de desvalor que toda hora você se coloca lá. Olha só, quando Paulo, eu vou ler um texto aqui que Paulo fala sobre a nossa adoção, e quando ele está falando da adoção, lá na carta aos Romanos, à igreja de Roma, quando ele está falando sobre esse texto, aos Romanos, tem todo um significado muito apropriado que eu e você precisamos entender a profundidade disso quando Paulo fala desse texto. O texto está lá em Romanos 8, 14 a 17. Paulo, escrevendo uma carta à igreja que está em Roma, ele fala isso aqui. Olha só, Romanos 8, 14 a 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus.
porque não recebeste o espírito de escravidão para estar outra vez com medo, em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Olha o contexto. Paulo está falando que todos aqueles que receberam o Espírito de Deus são aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo e fizeram de Jesus o seu Senhor e Salvador. Estes receberam o Espírito de Deus e são guiados por esse Espírito. E ele está falando agora que se somos guiados por esse Espírito, nós somos filhos por adoção, que nos tira da escravidão, do medo. O que Paulo está querendo dizer com isso? Quando uma criança nascia lá em Roma, a parteira colocava essa criança no chão, de onde o pai a levantava, se a quisesse reconhecer e adotar. Olha só, mesmo que o filho fosse natural, biologicamente, daquele pai, ele precisava adotar, reconhecer aquela criança. Caso contrário, se isso não acontecesse, ela seria exposta publicamente à porta de casa ou numa lixeira, podendo alguém recolher quem quisesse. Ou ela ficava abandonada. Ela não era uma filha legítima, essa criança, e ela tinha uma vida em miséria e muitas vezes ela tinha que sobreviver para realmente conseguir avançar na sua vida. Paulo está falando sobre isso, que no dia que você foi colocada diante da possibilidade de ser reconhecida como filha, escolhendo Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus te levanta e reconhece você como filha legítima. Ele reconhece você, ele tira você do medo. Uma criança abandonada, sozinha, tendo que sobreviver, ficava escrava do medo, escrava de uma situação de sobrevivência. Olha o lugar que Deus está te colocando. Deus está te colocando como filha legítima. Ele levanta você e reconhece: essa é a minha filha. É essa profecia no mundo espiritual que você recebeu, que hoje se torna legítima na sua vida secular, em todos os sentidos da sua vida. Deus te levantou e te fez filha legítima. E uma das prerrogativas de ser uma filha legítima, de ser um filho reconhecido na época de Roma, fazia com que lhe fosse garantido a sucessão ao trono, se esse pai fosse um rei ou se fosse um político, permitindo que esse imperador escolhesse esse filho como sucessor. O adotado recebia o direito de herdar o nome. Você é filha de Deus. Os bens e tudo aquilo de carga espiritual que aquele pai tinha. O adotado podia recorrer ao magistrado, se ele quisesse, para desfazer a adoção. Deus entregou você esse direito. Ele quer que você seja filha legítima. Você só não é se você não quiser. Se você acha que ser filha de Deus te desfavorece. Era esse o direito de um filho adotivo. Paulo está falando aqui, nesse texto, que você foi feita filha legítima. E eu quero que você entenda 3 coisas que vão fazer com que você saia desse sentimento de que Deus te abandonou,
de que você é descartável, de que ninguém está aí para você, de que você acha que Deus não está te abençoando. A primeira coisa que o texto nos mostra é justamente isso: você não é descartável, você foi escolhida. Nesse texto está falando, porque não recebeste o espírito de escravidão para você outra vez estar com medo, mas recebeste o espírito de adoção de filha, da qual você pode clamar, Abba, Pai. Você pode chamar esse pai com intimidade. Ele está perto de você. Ele te deu direitos. Ele quer que você entenda que ele se apropriou da sua vida para te fazer filha. Você não é descartável. Pode todo mundo estar te descartando, mas o teu pai que está no céu não. E ele quer que você hoje, através desse vídeo aqui, conheça a profundidade desse amor que fez de você filha adotiva. Você estava no meio da multidão e Deus olhou para você e te adotou e te reconheceu como uma filha legítima. Olha o poder disso. A segunda coisa que esse texto nos mostra é que você tem direito de herança. Lá em Roma, quando Paulo está falando e escrevendo aos romanos essa carta, ele está lembrando, se você foi adotado, você tem direito de herança. Você não precisa ficar mais escrava nem do medo e nem dessa situação de abandono que os filhos que não eram adotados viviam. Paulo está falando, você saiu dessa condição. Se você em algum momento, pela vida anterior a Cristo, você vivia abandonada, você vivia desiludida, tendo que sobreviver, a sua nova situação em Cristo te coloca como alguém que herda tudo que o Pai tem. A carga espiritual, o nome dele, a herança da vida abundante que Jesus promete, aquilo que Deus tem como promessas de cura, de provisão, de bênçãos sobrenaturais sobre a sua vida. Você não precisa ficar mendigando, você já é herdeira. Você não precisa chegar naquelas orações, Deus, por favor, eu acho que nem mereço, mas e aí? Faz alguma coisa por mim. Uma oração que mais alimenta a sua falta de fé do que a condição de você se apropriar de ser herdeira de Deus. É essa segunda chave que tem que virar aí no teu coração. Você é herdeira. Você saiu do medo, do abandono e hoje se tornou proprietária de tudo que o Pai te dá como direito. Mas ainda tem a terceira bênção, a terceira chave que eu quero que vire na sua alma, que está no texto. Você pode recorrer na sua direção uma voz que te defende. Diz aqui o texto que você pode clamar a esse Pai. Você tem um espírito que testifica dentro de você de que você é filha e que é herdeira e que você é guiada por uma voz que está dentro de você, a voz do Espírito. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E diz que se nós somos herdeiros, co-herdeiras com Cristo, nós temos o direito a tudo o que Cristo conquistou para nós na cruz. Então eu quero te lembrar que você pode hoje requerer, tem uma voz que está dentro de você, a voz do Espírito de Deus dizendo, que intercede, inclusive Paulo vai dizer que esse Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis para que as suas orações cheguem ao Pai e Ele realmente entenda que tem uma filha na terra clamando por esses direitos que ela já conquistou através da adoção de filha que o Pai concedeu ao levantar você e dizer, essa é minha filha, eu adoto, ela é por direito minha herdeira. Meu Deus, saber essas verdades te tira dessa lamúria aí que você acha que está abandonada e que não tem direito a nada. Eu quero que você hoje pare e pense, reflita nessas três chaves. Eu acredito que ouvir isso daqui te faz ser lembrada
que receber mensagens como essa, você não pode perder, porque se todos os dias você é alimentada por um conteúdo como esse, você vai sair dessa desilusão que a sua vida está. Então se inscreve no meu canal e ativa as notificações para que você receba todos os dias conteúdos como esse que vão dar uma injeção de fé e de renovar as tuas forças naquilo que Deus preparou na sua direção. Ah, e você pode também ajudar uma outra pessoa. Se essa palavra aqui já te estimulou, você tem que agora clicar aqui embaixo no botãozinho compartilhar e mandar para uma amiga sua, porque tem muita mulher vivendo a angústia de achar que é descartável, que não tem valor e que não sabe os direitos que ela pode conquistar em Cristo através do sacrifício que Ele fez na cruz. Isso é para alimentar não só o seu espírito, mas fazer a sua alma voltar ao prumo, o fluxo de vida que Deus tem para você. Mas eu não quero parar por aqui. Antes de terminar, eu quero orar por você. Mas eu quero te lembrar que aqui embaixo na descrição tem um monte de conteúdos meus que você pode acessar. Tem a audioterapia que te ajuda a fortalecer a sua alma em 21 dias, você ouvindo a minha voz, para justamente sair dessa angústia que você vive, treinar os seus pensamentos na direção da paz. A audioterapia tranquilamente. Tem o meu livro com exercícios práticos, tem também, e vai abrir em breve, as inscrições para a Escola Definidas. Já tem mulheres lá dentro, mas eu vou abrir aqui uma nova turma, dia 12 de maio de 2025. Você está convidada para aula gratuita. Vai ter aqui na descrição todas as orientações para você saber como fazer parte desse grupo de mulheres que estão sendo treinadas a viver uma vida diferente, seguras de quem são e cumprindo o seu propósito. Tudo isso está aqui na descrição para você. Eu vou orar para que você realmente tenha o coração aberto para nesse dia se apropriar daquilo que Deus ministrou ao seu coração. Pai, eu abençoo a vida dessa mulher. Declaro que ela vai viver essa qualidade de vida que a tua palavra promulga sobre ela. Que ela se torne, se ainda não é, essa filha por adoção, crendo em Jesus e entregando a sua vida ao Senhor para que receba a salvação. Convidando hoje o Espírito Santo a habitar no seu coração para que você tenha todos os direitos que a palavra coloca diante de você. E que nesse dia você viva um dia de vitória, meditando no que a palavra te colocou e se apropriando de saúde, de vida, de força, de justiça da parte de Deus, de ver a tua casa transformada, de toda sorte de bênção espiritual que o Senhor tem na sua direção por ter te adotado como filha. Eu te abençoo nesse dia, na autoridade do nome de Jesus. Antes de terminar, eu quero te lembrar que você pode ficar aqui com outros conteúdos que estão aqui no meu canal. Um beijo e até lá!